Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evento Advogado de Startup. Você sabe como ser um? Meu nome é Gabriel Torquato, eu sou um dos fundadores do Legal Hub e o diretor de operações da escola. E hoje eu estou aqui na condição de gestor, porque para quem não sabe, o Legal Hub não é só uma escola de inovação jurídica, nós somos sim uma startup. E é sobre isso que eu vim bater um papo introdutório com vocês. Para quem não sabe, startup é um modelo de negócio extremamente escalável, de grande repetição e que trabalha com extrema incerteza. E é sobre essa incerteza que motivou o evento de hoje. A gente quer que você, advogado, esteja preparado para atender uma startup como o Legal Hub. Você precisa ser ágil, você precisa ter vontade de aprender e você precisa principalmente sair da sua zona de conforto. A startup não é um modelo de empresa tradicional. Nós temos as nossas particularidades e para você prestar um serviço jurídico de qualidade, é preciso que você entenda todas essas etapas. E a intenção do evento de hoje é realmente tirar esses coelhos da cartola e mostrar um caminho mais fácil para você. Está preparado para sair da tua zona de conforto? Então, bom evento! Então, olá a todos que estão nos assistindo, acompanhando o nosso evento aqui no Legal Hub. Gabriel novamente. E hoje o time de eventos me deu uma missão muito legal, que é bater um papo com um cara que eu sou muito fã, que é o Pedro Wolff. O Pedro, para quem não conhece, é o nosso conteudista, ele é o head de conteúdo para direito de startups do curso. É um cara que atua na área, é um cara que desbravou essa área lá desde o começo, logo que saiu da faculdade, um cara que tem uma startup. Então, o Pedro, com certeza, é um profissional que pode agregar e mostrar um caminho das pedras para quem quer advogar nessa área. Fala, Pedro, tudo bem com você, cara? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelos elogios aí, Gabriel. Um prazer estar de novo contribuindo um pouquinho com os conteúdos do Legal Hub. Legal. Pedro, então é o seguinte, hoje a gente vai bater um papo aqui, eu vou fazer algumas perguntas que o time de eventos separou. Então eu vou começar falando um pouquinho de você, você vai começar falando de você, né? Papo bem descontraído, e depois a gente vai entrar numa parte que faz parte do nosso cronograma do evento aqui, que é falar um pouquinho de investimento, que eu sei que você manja muito. Então vamos lá. Pedro, eu queria que você contasse primeiramente para as pessoas, para os advogados, os profissionais que querem atuar nessa área, como que você caiu nesse mundo de startups? Como que você chegou nessa área? Ah, legal. O meu primeiro contato com startup foi em 2012, quando eu fui passar um tempo fora nos Estados Unidos, e aí eu dividi apartamento com um amigo que tinha uma startup. Na época ele estava captando recurso, eu estava temporariamente lá, eu fazia estágio no Brasil, com direito societário, e eu achei curioso, porque do mesmo jeito que o investidor colocava dinheiro, não se tornava sócio, ele tinha bastante autonomia, esse meu amigo, e ao mesmo tempo ele tinha que prestar uma série de satisfações, mandar um monte de informação para o investidor. E eu nunca tinha visto nenhum instrumento similar, nenhuma forma de captação de investimento similar aqui. E aí lá esse mercado me chamou bastante atenção, eu comecei a aprofundar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais e imaginei que o mercado cresceria muito no Brasil nos próximos anos. Então eu perguntei para ele o que ele sugeriria de livros para mim e que eu até sugiro para todo mundo que quiser atuar nessa área, para que eu conhecesse um pouco mais das especificidades das empresas que se desenvolvem sob a forma de startup. E aí ele me recomendou Do Zero a Um e Startup Enxuta. São dois livros bem fáceis de encontrar e eu recomendo para todo mundo. E aí quando eu voltei, falei para o meu chefe na época que eu queria, que eu sugeriria também que ele abrisse essa área, que eu achava que ia crescer muito, ia valer muito a pena, mas todo mundo em 2012 tinha a ideia de que startup era aquela empresa de garagem, né? E a gente atendia grandes contas, grandes corporações no direito societário bem tradicional, então não me deram muita bola. Eu continuei lá, fui efetivado, e aí de novo até sugeri a abertura dessa área, mas também não fui levado muito a sério, saí e abri o meu escritório. E a partir de 2014 eu comecei a me divulgar como um advogado de startups. Mas eu nem sabia muito o que eu estava fazendo, porque não tinha tanto conteúdo como a gente tem hoje. Então foi muito na base do erro e do aprendizado. No início, os empreendedores, as empreendedoras não queriam gastar dinheiro com honorários, então eles me ofereciam participação nas empresas, eu não sabia o problema que isso significaria no futuro,
né? Não só em termos de responsabilidade, mas como isso é prejudicial para a startup ao longo do tempo. Porque sempre que ela quer captar recurso, que ela precisa de dinheiro, os empreendedores ou as empreendedoras têm que abrir mão de participação. E se tem um advogado lá que está ocupando espaço no quadro societário, né, no cap table, que é o termo que a gente usa para se referir a isso, esse advogado não faz sentido estar lá, é um pouco desproporcional, né? Se eu pegasse 5% de um negócio que viesse a valer R$1 milhão, pelos contratos iniciais, era como se eu tivesse cobrado R$50 mil por aqueles contratos. Então, realmente não fazia muito sentido, mas foi muito bom porque eu aprendi. E uma vez que eu entrei no quadro societário dessas empresas, eu vi de dentro todos os problemas pelos quais elas passavam. E aí, para quem que você acha que sobrava resolver todos esses problemas, né? É óbvio que para o advogado. Então, isso me deu uma noção muito boa e a partir ao longo do tempo eu fui moldando a minha forma de atuar e fui entendendo como que eu poderia ser útil. Como que eu poderia endereçar o problema de querer atender startup, saber a limitação orçamentária que elas têm no começo, mas ao mesmo tempo conseguir prestar serviços e crescer junto com essas empresas. Então fez bastante sentido, e aí eu fiz uma especialização em direito empresarial, fiz uma outra especialização em direito societário, que são, na verdade, o direito de startup não é um ramo autônomo, né? Então a gente tem que usar tudo que a nossa legislação permite, entender a função de cada instrumento, mas pensando na lógica do crescimento e do mercado das startups. E aí hoje eu trabalho só com isso, trabalho para startup que capta recurso, para fundos que investem em startup, dou aula no curso do Legal Hub de Direito para Startup e também participo de algumas aceleradoras como mentor da parte legal. Isso que me deu a base, assim, e estar dentro há tanto tempo e ver o quanto o mercado cresceu dos últimos anos para cá, que me deixa 100% otimista e ansioso pelo que nos espera no futuro. Legal, legal você falar porque você pegou esse movimento das startups, esse modelo de negócio novo desde o início aqui no Brasil, né? E você teve que desbravar, porque justamente como você falou, não é um ramo de direito autônomo, né? Você não tem uma legislação específica, algo que seja compilado, você tem que entender de várias legislações para poder aplicar. Então é isso mesmo, né? Não é um ramo autônomo do direito para quem aí está assistindo a gente e quer entender um pouquinho mais. Isso, exatamente. Na verdade, fala-se muito em direito para startup, pessoas reclamam por não ter direito para startup na faculdade. Na verdade, a lógica do negócio só que é um pouco diferente das empresas que se desenvolvem pelo modelo tradicional mesmo. Mas os instrumentos que a gente utiliza e a legislação, obviamente, que a gente tem que observar é a legislação brasileira. Se fosse para chamar de ramo, talvez seria um ramo dentro do direito empresarial, e nele a gente vê muito de contratos empresariais e muito de direito societário. Então, quem pretende atuar nessa área tem que ter uma base bem boa em direito civil, em contratos em geral e direito societário, para entender, pensando na lógica dos modelos de negócio das startups, como que a gente pode ser útil e que cuidados que a gente tem que ter com cada contrato, com cada instrumento que a gente utiliza, para que a gente possa realmente colaborar para o crescimento desses negócios. E para quem quer começar, assim como você lá atrás, qual que você julga ser a dica mais valiosa que você pode dar para esse advogado ou para essa advogada nesse momento? Ou acadêmico que queira atuar nesse setor daqui para frente? Ah, legal. Essa é uma pergunta que eu gosto muito porque eu fazia muito essa pergunta. Eu sempre quis abrir meu escritório, ser sócio de um escritório e sempre pensei grande. Então, quando tinha eventos na OAB, eventos de direito empresarial, direito societário, de alguma área bem regulada, eu perguntava para os advogados que mais eram referência, dando uma bem de ingênuo mesmo, assim, falava que eu tinha recém aberto meu escritório e qual era o conselho mais valioso que ele daria para um advogado que queria ser um advogado de sucesso, como uma pessoa para quem eu estava fazendo a pergunta. E a resposta era unânime, né? Eles falavam muito em entenda o negócio do seu cliente. E para quem quer advogar nessa área, eu digo mesmo, entenda o negócio do seu cliente, não só o core, né? O
a atividade fim da startup, mas entenda todo o ecossistema no qual as startups estão envolvidas. Quais são os principais problemas que elas passam no início? Eles são comuns, os vínculos. Na verdade, no início, a startup ela se desenvolve sob extrema incerteza. Então, a gente não pode querer criar vínculos estáveis, porque é muito natural que em uma fase de ideia, que é o que a gente chama de fase de ideação, até a criação de um protótipo, por exemplo, muitas pessoas desistam no meio desse caminho. Então, a gente tem que saber que naquele início é comum eles desistirem, mas isso não está em nenhum livro jurídico, não está em nenhum artigo jurídico, né? É uma coisa bem peculiar do negócio. E à medida que as startups vão se desenvolvendo, elas vão se relacionando com uma série de outros stakeholders, de outros players. Então, algumas vão para incubadoras, algumas vão para aceleradoras, algumas se vinculam ao Venture Builders, que também é um player, um ator desse ecossistema das startups. Depois elas vão captar recurso, começam captando recurso com os familiares, com os amigos, com as pessoas mais próximas, depois com investidores anjo. À medida que o negócio cresce, com investidores um pouquinho mais profissionais, e aqui, um parênteses, não me refiro a investidor profissional na acepção legal mesmo, na definição legal, e como modo de dizer, né, aquela pessoa que já investiu em várias, sabe como investir, sabe como ajudar, e depois fundos de investimento. Então é muito importante a gente entender os pormenores de todos esses momentos, porque certamente a gente faz e produz os documentos para as startups e até se porta nas negociações quando a gente ajuda também, pensando muito em o que se espera que uma aceleradora exija, o que é exigível por uma aceleradora, o que é exigível por um investidor anjo, o que é exigível por um fundo de investimento que já vai fazer um cheque maior. Então, o meu principal conselho é entender muito essa lógica do mercado, é participar, é ler conteúdos, não só jurídicos, lógico, você tem que ter uma base de direito civil e direito empresarial e societário muito boa, mas para que você seja um especialista, vamos dizer assim, do ramo, dessa área, né, desse segmento de atuação, é muito importante que você entenda como que todos os players e os atores conversam entre si. Se você quer ser um advogado de sucesso, lógico, agora, ou uma advogada de sucesso. Agora, se você quer pegar uma minuta de um documento que você viu rodar por aí, adaptar e mandar, não vou dizer que não funciona, funciona, mas às vezes você pode dar um tiro no pé do seu cliente por não entender dessas especificidades e, consequentemente, também vai ser um tiro no teu pé. Então, acho que o principal conselho assim, é entender bem de todo esse ambiente. E tem muito material na internet para isso, e até eventos, né, online, agora mais ainda. É verdade, cara. O que você falou tem muito sentido, porque eu que vivo a realidade de uma startup, que é o Legal Hub, a gente tem particularidades e a gente funciona na nossa velocidade. E o advogado que não está preparado para entender como a gente funciona, ele não consegue atender. Essa é a grande verdade. E se o advogado for preparado para um atendimento empresarial, uma advocacia empresarial tradicional, ele com certeza vai dar um tiro no próprio pé, ele vai dar um tiro no pé do cliente dele, porque simplesmente ele não entende como funciona e a velocidade que as coisas acontecem. Então, isso que você falou, com certeza é primordial. O cara tem que entender a realidade do cliente dele, porque é muito diferente de uma empresa tradicional. As coisas acontecem de maneiras diferentes, com velocidades diferentes, com impactos diferentes e com valores, às vezes, assustadores e diferentes de uma empresa tradicional, que demora para chegar num certo ponto. Mas falando disso ainda, Pedro, eu queria que você me contasse, dentro da tua atuação como advogado, de startups e de investidores, quais são os serviços que você mais presta? Por que te procuram tanto para... Quais são os serviços que mais procuram que você faça para esses investidores e para essas startups? Ah, legal. A gente hoje está envolvido em toda a cadeia de crescimento das startups. Então, desde aquela na fase de ideação, que é quando o negócio ainda é uma ideia, não tem nada, não tem software, não tem nada feito. É muito comum vir empreendedores e empreendedoras aqui no escritório para conversar, pegar algumas dicas. E aí, lógico, isso não é nada jurídico. Então, eu tenho que entender um pouquinho do negócio para até mesmo para sugerir como que a pessoa tira um projeto do papel, né? Então, no começo, a gente faz muito dessas conversas, a gente já vai criando esses vínculos, a gente conecta essas pessoas com quem possa fazer sentido para o momento que elas estão passando, e a partir daí elas começam enfim, se reunir para envidar esforços para tirar o projeto do papel. E esse primeiro momento
O contrato que geralmente é utilizado é o Memorando de Entendimento de Constituição. É um MOU, que é um contrato preliminar, ele tem previsão no Código Civil, é o contrato que precede a celebração do contrato principal, que seria o contrato social, mas que vai contemplar todas as regras justamente desse início. O que se espera de cada um, quais são as obrigações, quais são os direitos, se no início os empreendedores ou as empreendedoras começam a passar por uma série de problemas, e aí eles cometem vários erros, aprendem com os erros, de repente um se desliga e quer fazer o projeto sozinho. Será que faz sentido ele competir utilizando o know-how que ele aprendeu no negócio que foi idealizado anteriormente com aqueles primeiros fundadores? Né? Então, por isso, nesse início faz sentido uma cláusula de não competição e tudo relacionado ao momento mesmo que o negócio se encontra. E aí, a partir daí, o contrato social, a pessoa jurídica ela é efetivamente constituída, na grande maioria dos casos, elas escolhem o tipo societário das sociedades limitadas, exceto se tem alguma exigência regulatória, como, por exemplo, uma sociedade de empréstimo entre pessoas, que foi um modelo recentemente criado pelo Bacen, que precisa começar como sociedade anônima já. E aí, enfim, a gente faz o contrato social, se tem alguma exigência regulatória, um estatuto social, você tem que constituir uma SA, a empresa ela começa a se relacionar com os players, então, contrato de prestação de serviço, os termos de uso, política de privacidade, de repente, a startup ela não tem uma pessoa de tecnologia da informação interna, então ela vai ter que celebrar um contrato com uma software house, né, uma casa que vai fazer o sistema para ela. Quais são as peculiaridades? A software house ela precisa entregar, transferir o direito autoral referente à criação daquele software e todos os outros documentos que permitam, depois que a startup tiver um time de desenvolvimento interno, fazer essa transição. E aí depois e tudo isso assim, para atividade fim, né? Tirar o projeto do papel e começar a vender, basicamente. E aí algumas parcerias no meio desse caminho. Então, por isso que essas parcerias elas são como se fosse uma parceria de um negócio tradicional. Então, a gente tem que realmente ter um conhecimento bom assim de direito civil, direito contratual como um todo, mas até dando uma dica para quem tem bastante interesse em atuar para startup, sempre tentar não fazer os contratos muito engessados e muito detalhados. Lógico, a gente tem que ser objetivo, mas sempre olhar o contrato pensando que a startup ela vai precisar se readequar, ela vai precisar mudar alguma coisa nesse meio do caminho. E se uma mudança mínima que ela faça reflita em uma mudança no contrato, a gente não está sendo tão eficiente, porque no começo os fundadores fazem praticamente tudo, eles vão inclusive ler esses contratos, e se eles tiverem que parar para ficar lendo o contrato a cada mudança que acontece no negócio, que são muitas realmente no começo, tempo que eles vão desperdiçar, que poderiam estar já maximizando as atividades, a venda ou a comercialização lá do seu produto. Então, a gente tem que sempre advogar nessa área e elaborar os contratos partindo dessa premissa. E à medida que a startup começa a crescer, se torna atrativa do ponto de vista de empreendedores, aí vem os contratos de investimento. O mútuo conversível, que é o contrato mais utilizado para captação de investimento, e começa a surgir outras demandas, como, por exemplo, a retenção ou a atração de colaboradores-chave. Para isso é usado bastante o contrato de vesting. Depois que a startup fica grande, ela cria um plano de outorga de compra e venda de participação societária para colaboradores-chave. E aí a gente já está falando de uma SA, ela já teve a transformação de limitada para SA, que também é uma demanda que a gente recebe muito, e a criação desses planos de stock option, né, o stock option plan. E, enfim, aí ao longo do tempo, novas captações de investimento, à medida que o cheque vai aumentando, a estrutura é um pouco mais complexa, a gente começa a utilizar debentures e por aí vai. E aí lembrando que quanto maior for a empresa, maior os relacionamentos que ela vai ter, mais contratos ela vai celebrar, dependendo do tipo de cliente. Se é uma startup que se volta é um B2B que a gente fala, né, para resolver um problema entre negócio, para negócio, e ela tem de grandes contas, grandes empresas que têm o seu departamento jurídico, essas empresas dificilmente vão contratar por uns termos de uso.
Então, elas vão querer discutir aquele termo de uso, isso vai virar um contrato de prestação de serviço, vai ser assinado, então tem aquele vai e vem, e até certo ponto vira uma advocacia, a partir de certo ponto vira uma advocacia convencional. Mas pensando sempre que, como as startups crescem muito rápido, espera-se do advogado também, ou da advogada, muita agilidade. E é tudo muito dinâmico, né? Isso que me dá brilho nos olhos, e é raro a gente fazer a mesma coisa. Assim. Nunca vem coisas que, enfim, que a gente tem uma chapa, um modelo, e vamos usar esse, está praticamente pronto, né? Como uma petição inicial de algum tipo de demanda que o pessoal do contencioso deve saber bem como é. A gente sempre tem que quebrar a cabeça. Opa, nunca vi isso, nunca vi esse problema, não tem nada escrito, agora eu tenho que refletir aqui com tudo que aprendi de direito civil, direito empresarial, direito societário, qual o melhor mecanismo que eu consigo criar sem descumprir a legislação. Então é bem desafiador, mas com certeza gera bastante trabalho. Ah, não tenho dúvidas, com certeza. E falando agora, Pedro, a gente falou da ideação, você tocou nesse ponto, falamos da validação, falamos de tudo isso. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta-chave. Chegou o grande dia para a startup, primeira rodada de investimento. Né? Qual o principal contrato, qual o melhor contrato usar quando você vai receber um investimento de alguém? O que você indica para os seus clientes? Boa pergunta. Realmente, eu acho que esse é o melhor momento para startup e o melhor momento para advogado também. Existem algumas maneiras de se vincular e captar investimento, e elas têm vantagens e desvantagens, né? Pode ser feito um investimento em participação direta, que é o investidor entrando direto como sócio. O problema é que ele se expõe muito cedo aos riscos do negócio. Se a startup não dá certo, recebe uma trabalhista, o patrimônio dele com certeza vai acabar respondendo por uma dívida da startup. Existe também o contrato de investimento anjo, que está previsto na lei das microempresas, empresas de pequeno porte, que também tem algumas restrições que não fazem muito sentido para a lógica do mercado. E, com certeza, para esse primeiro cheque, o modelo mais utilizado e mais recomendado é o mútuo conversível. O mútuo conversível nada mais é do que um empréstimo que contém a previsão de que o investidor pode converter esse valor do empréstimo em participação societária. E isso ocorre mediante a capitalização da dívida. A capitalização é um modelo de aumento de capital, é uma das possibilidades de aumento de capital. Então, quando a startup pega o empréstimo, recebe o investimento, ela vai registrar lá no balanço dela que ela contraiu uma dívida de 250 mil reais, pensando em um primeiro cheque. Vai chegar em um momento que, se o negócio der certo, o investidor vai querer que essa dívida vire participação societária. E eles, inclusive, já pré-estipulam um percentual a que ele vai fazer jus em razão do valor que ele aportou na empresa. E só que, ao invés de a startup pagar esse investidor, ela delibera para um aumento de capital mediante a capitalização desse empréstimo. Então, ao invés de esses 200 mil serem pagos em dinheiro, eles vão ser capitalizados, eles vão virar capital social, e a startup vai emitir para o investidor tantas ações quanto bastem por um preço de emissão suficiente para que o investidor tenha aquele percentual que ele negociou em contrato. E aí, assim é como ocorre a tomada do recurso e a conversão em participação societária. Mas tem várias outras peculiaridades nesse momento que também devem ser observadas e regulamentadas no mútuo conversível, como, por exemplo, uma cláusula de lock-up, que é a cláusula que diz que por um determinado período de tempo, os empreendedores ou as empreendedoras não vão poder alienar a participação societária. Por quê? Porque o primeiro fator que o investidor olha para investir é o empreendedor ou a empreendedora. É a capacidade dessa pessoa executar e fazer o negócio virar um negócio grande. Então, se eu investir em uma startup por causa do Gabriel, eu não investi por conta do modelo de negócio. Então, se o Gabriel vender para uma pessoa que eu nem conheço, para mim não vai mais fazer sentido, porque eu acredito que o Gabriel é capaz de deixar esse negócio grande. E a cláusula de lock-up, ela prevê que durante 60 meses ou 48 meses, o Gabriel não pode fazer transferência de participação societária, e com isso eu prendo ele no negócio, e
e aí a gente alinha os nossos interesses, né? O do Gabriel, de que recebeu os recursos e agora pode investir mais para a startup crescer mais rápido, e para mim a garantia de que é o Gabriel que vai estar à frente do negócio. E indo um pouco mais além, não importa só para mim que o Gabriel não possa vender. Vamos supor que o Gabriel cruza os braços, não vende e não faz mais nada. E aí começa a se envolver em uma série de outros projetos. Então também faz sentido para o investidor uma cláusula de dedicação integral ou dedicação exclusiva, que me garante que você não só não vai vender a tua participação, como nos próximos 60 meses você vai se dedicar de forma exclusiva para que o negócio cresça e com isso o meu investimento se valorize. E aí lá no momento que você for vendido, considerando que eu investi quando o teu valor de mercado era de 1 milhão, a título de exemplo, e se você for vendido por 10 milhões, você cresceu 10 vezes. E nessa venda eu vou receber 10 vezes o meu capital investido. E é isso que o investidor quer. O investidor ele não entra numa startup para ficar lá para sempre recebendo lucros e dividendos. Ele investe para desinvestir. Então, seja você advogando para uma startup ou seja advogando para um investidor, tem que ter isso muito claro e garantir que esses interesses também vão estar alinhados no contrato. A título de exemplo, como pode ser prejudicial para uma startup o investidor querer desinvestir? E eu falo isso porque eu já vi algumas vezes, né? A gente, assessorando alguma startup, recebe lá o contrato de mútuo conversível e lá no mútuo conversível tem uma previsão de drag along, que é de você garantir a venda conjunta. Basicamente, é bem comum em acordo de acionistas também de negócios tradicionais, mas a cláusula de drag along, ela basicamente diz que se eu, Pedro, receber uma proposta para venda da empresa, de 100% da empresa, mas eu só tenho 10%, por conta da cláusula de drag along, eu consigo obrigar que todos os outros meus sócios sejam vendidos junto. O investidor, ele entra para desinvestir e ele tem participação minoritária, sempre. Será que faz sentido para uma startup celebrar um contrato de mútuo conversível, conferindo um direito de drag along para um investidor que em algum momento vai querer se desfazer do negócio, desinvestir, que vai querer, desinvestir daquele investimento que ele acabou fazendo? Me parece que não é nem um pouco compatível. Às vezes, para o investidor já fez sentido 3, 4 vezes um retorno que ele vai ter, porque o negócio cresceu 3 ou 4 vezes desde que ele entrou, mas os empreendedores ainda acham que o negócio pode ir muito mais adiante. E como que o investidor vai vender a participação se ele não tiver a cláusula de drag along? Aí ele pode vender oferecendo para outras pessoas, para os sócios, o direito de preferência, se for o caso, ou até mesmo ter essa venda impossibilitada, porque não há no contrato, dependendo de como ele é estruturado, uma previsão de que o investidor pode ceder e vender isso para terceiros. Mas se ele tiver uma cláusula de drag along, ele consegue vender e ainda determinar que todo mundo, exigir que todo mundo seja vendido junto. E isso realmente não me parece nem um pouco compatível com o investimento anjo. E ainda na cláusula de drag along, se a gente olhar sob a outra ótica, a ótica da empresa, e nesse caso, nos colocando na posição de advogado do investidor, é muito comum que os empreendedores, que são majoritários, queiram ter o direito de drag along, porque se eles receberem uma proposta de compra por um terceiro, eles vão querer muito provavelmente vender, e aí se esse terceiro condiciona essa compra à alienação de 100% da participação societária, os empreendedores querem garantir que a venda não vai ser frustrada por conta de um investidor minoritário que às vezes não quer. Então, o empreendedor pode colocar uma cláusula de drag along, mas eu, pensando com a cabeça do investidor, colocaria, tudo bem, a gente tem esse drag along, vocês podem me vender, contanto que eu receba pelo menos 10 vezes o meu valor investido. Então, vocês têm o direito de me vender, mas garantindo uma rentabilidade mínima daquele investimento que eu fiz. Isso, de um modo geral, assim, são acho que as talvez mais comuns disposições de um mútuo conversível, eu diria até as mais óbvias. Realmente é um documento complexo, ele requer ainda mais
se entram vários investidores ao mesmo tempo, é muito comum o co-investimento, né? Então, você faz o contrato para um e esse contrato vai circular para 6 investidores. Esses 6 vão criticar, você vai ter que sustentar as razões pelas quais você colocou cada uma daquelas cláusulas lá, explicando a lógica do mercado. Então, ele é muito mais complexo, eu acredito que até hoje a gente nem consiga esgotar, mas até no curso de Direito para Startup, a gente analisa os pormenores do contrato de mútuo conversível, do contrato de vesting, a gente tem a participação de gestores de fundo de investimento, que contam um pouco a lógica deles, de fundadores de startups, que contam também a lógica delas, e aí lá sim a gente consegue ter uma base mais robusta efetivamente para atuar. Show, Pedro, show. Muito conteúdo relevante, cara. Muito legal a tua exposição hoje. Para quem ficou com gostinho de quero mais, eu convido a participar do curso de Direito para Startups. O Pedro é um conteudista, como eu falei lá no início, e o Pedro, ele literalmente ele se ferrou muito para construir toda essa linha de raciocínio e esse conhecimento, essa bagagem, esse background. Então, ele conseguiu, num curso só, fazer um passo a passo para que você tenha o caminho mais fácil. Não mais fácil, mas pelo menos você tem um caminho, que era uma coisa que ele não tinha lá atrás. Ele teve que ir descobrindo sozinho. Então, a gente tem uma construção lógica dentro do curso de Direito para Startups para você que quer começar, para você que quer entrar nesse mercado. Então, fica o convite do Legal Hub. Pedro, obrigado pela participação de novo. Hoje, essa semana, você teve bastante compromisso com o Legal Hub, atendeu sempre a todos eles com todo esse conhecimento que você tem. E fica aqui meu agradecimento por ter participado de mais esse evento e expondo o teu conhecimento assim. Imagina, muito obrigado você. Eu que agradeço, é um prazer fazer parte desse time. Admiro muito o trabalho da Legal Hub. Como você falou, a gente desenhou o curso e estruturou todos os conteúdos e as aulas de uma forma que fizesse sentido para mim, porque quando eu comecei não tinha nada disso, não tinha um curso, não tinha um livro de direito para startup, e hoje tem alguns, né, por aí. Então foi bem na base do erro, do aprendizado. Ok, o que eu gostaria de ter, o que ia encurtar meu caminho se eu quisesse vir para dentro desse mercado. Então foi isso que a gente pensou para desenhar, e afinal eu falo do curso, eu falo para as pessoas fazerem o curso, mas para que eu possa falar isso sabendo que eu estou falando a verdade e com brilho nos olhos, era uma condição assim que o curso me passasse essa segurança. E hoje, seguramente, a gente vê por todos os advogados e advogadas que já passaram lá, que eles saem muito satisfeitos e muito em razão do trabalho de vocês, também em razão do trabalho dos professores, e por eu acreditar na forma como vocês contribuem para esse mercado, que vou estar sempre à disposição aqui para o que vocês precisarem. Beleza? Foi um prazer e continuem contando comigo. Beleza. Então, foi isso, galera. Continue acompanhando o nosso evento, que tem muito mais conteúdo por aí. Beleza? Um abraço a todos. Ei, pessoal, estamos aqui continuando o nosso evento Advogado de Startup. Você sabe ser um? E a gente sabe que existem documentos, burocracias comuns, né, para todos os tipos empresariais, e isso é inegável. As startups também fazem uso desses institutos e é o papel do advogado saber diferenciá-los e aplicá-los de acordo com as suas particularidades e, principalmente, de acordo com a realidade da empresa. E para falar sobre algum desses institutos, hoje nós chamamos o Gustavo, nosso grande parceiro de Porto Alegre. Saudade, Gustavo! Advogado, empresário e cofundador da Slap Law e da Slap Hub. Gustavo, querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de compartilhar alguns conteúdos com vocês. Né? A nossa parceria, que é muito legal, o Legal Hub realmente vem impactando o mercado jurídico e a gente tem uma super satisfação de ser parceiros e agora sendo professor no curso Direito às Startups. Então, honra dupla aqui. Muito bom receber você. Agora eu posso chamar de nosso professor também, né, Gustavo? Olha, Gustavo, nós vamos tentar tratar desses institutos agora cronologicamente. Então,
Conta pra gente um pouquinho sobre o memorando de fundadores, o que é, quando ele ocorre e qual é a sua verdadeira finalidade. Beleza. Bom, nós vamos atrás de 3 documentos que são a base inicial de qualquer operação empresarial, tá? Então, o memorando de fundadores, ele tem vários termos. Em inglês, ele é o Founders Agreement. Em português, tem memorando de fundadores, acordo de fundadores, e tem outros termos que também daí derivam, mas é basicamente um documento que coloca as intenções dos sócios naquela operação que está nascendo, naquele projeto, naquela empresa que ainda não está formalizada e que ela precisa ter algumas definições. Nesses 3 documentos que a gente vai abordar hoje, tem um norte que a gente sempre tem que ter em mente, que tudo que é combinado e que é registrado não sai caro, né? Aquela expressão, o que é combinado não sai caro. Então, dos 3 documentos que a gente vai falar, 2 deles têm muito a ver com isso, que é um alinhamento de interesses. É muito importante no momento em que sócios se unem, né? Na verdade, no início, quando não há sociedade, são parceiros. Então, parceiros de negócio se unem para investir capital, investir tempo, investir a sua dedicação naquele projeto. Então, o primeiro documento que é interessante que os sócios e os fundadores tenham é um acordo entre eles que regule o que eles vão fazer em prol daquele projeto. Então, definições mais simples, mas que tragam alguns marcos importantes para aquele negócio sair do papel. Então, são definições tipo dedicação, investimento de cada um, quem vai fazer o que no projeto. Nós estamos fundando uma empresa, eu e tu, Fernanda. A gente define que a parte comercial é tua e a parte organizacional é minha. Bom, então qual é a dedicação que a Fernanda tem? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, é 100% do tempo. Então a gente começa a alinhar esses interesses ainda de uma forma mais sutil, ainda de uma forma mais branda entre sócios e fundadores, mas que a gente defina os próximos passos e quem tem que fazer o quê. Já prevendo que a gente vai constituir a empresa em certo tempo, que a gente vai registrar o nome de domínio, né, que é o nome do site, que alguém vai abrir as contas nas redes sociais, por outro lado, o outro vai buscar um contador, vai fazer o registro de marca. Então, são várias projeções que são feitas, dividindo a responsabilidade de cada um. Então, ali já há uma definição prévia entre os sócios do que cada um vai investir e qual é a dedicação de cada um. Esse é o principal ponto do memorando de fundadores. E também a parte dos ativos, né? O que cada um está investindo naquilo ali. Para depois não ter aquela indecisão e aquele desalinhamento de quem colocou o quê, quem registrou que domínio, que título, que ativo foi comprado. Porque como não tem uma empresa ainda, todas as movimentações são feitas no nome das pessoas físicas. Então, se eu for registrar a marca de uma empresa, do SLAP, e eu ainda não tenho um contrato social, eu vou ter que fazer em nome da pessoa física. Até não é o jeito mais certo, mas na hora de registrar, a gente sai correndo e faz. Bom, no momento que eu tenho um sócio, eu digo que aquela marca é nossa, em algum lugar tem que estar escrito que é nossa, senão ela segue sendo só do Gustavo. Então, essas definições de quem faz o quê até a constituição da empresa são interessantes, é muito bom que aconteça no momento antes de começar as operações. Então, antes de a gente começar a botar na rua mesmo, é legal a gente resumir num documento, e aí é importante dizer, não precisa ser assinado por um advogado, não precisa de testemunhas, mas o advogado sabe fazer as perguntas. Nesse momento, é legal que tenha um advogado e que o advogado estimule os fundadores a ter esse documento, porque ele vai facilitar na constituição da empresa ou na formalização do contrato social e também depois no acordo de sócios. E todo esse regramento da relação entre os sócios vai partir dessa pedra fundamental, que é o memorando de fundadores. Perfeito, Gustavo. Você falou do contrato social, né, nessa resposta aí anterior, e eu queria saber, é obrigatório? Qual que é a função do contrato social, se precisa de advogado para fazer ou não? Legal. Bom, o segundo passo da construção da empresa, normalmente ele é o primeiro, porque o memorando de fundadores, se os fundadores não procuram um advogado, dificilmente eles fazem um memorando entre eles, fica muito de boca, né, a combinação. Então, não é o melhor caminho, mas a gente pega muita empresa que já chega com um contrato social feito, com um CNPJ feito. Então, o que é o contrato social? O contrato social, ao contrário do acordo de fundadores, ele é público. Então, esse contrato, na verdade, é o que prevê a responsabilidade e prevê as regras formais daquela empresa. Então,
o endereço, quem são os sócios, quem tem quantos por cento de cotas, né? Quem é o sócio majoritário, quem é o minoritário e quanto foi investido e será investido naquela empresa. Então, é o tal do capital social que a gente precisa dizer quanto vai ser investido, a gente precisa dar um endereço de operação da empresa e a gente precisa definir qual é o objeto daquela empresa. Esse documento, o contrato social, para uma empresa, especialmente de uma sociedade limitada, é imprescindível. A gente não tem como não ter um contrato social. Só que, embora ele também precise de um advogado para fazer, ele pode ser feito seguindo os modelos da própria junta comercial. As juntas comerciais dos estados, elas seguem um padrão de documento. E esse padrão de documento é aprovado mais fácil. Então, via de regra, os empreendedores têm os mesmos contratos sociais. A única coisa que muda é o objeto, então qual é o tipo de atividade e quais são as porcentagens de cada um naquela empresa. E aí, claro, dados pessoais. Então, o contrato social é importante, é obrigatório. Sem o registro na junta, a gente não consegue abrir um CNPJ para aquela operação, né, para aquela sociedade limitada. Então, sim, temos que fazer. É interessante que seja acompanhado pelo advogado que acompanha a empresa, mas é uma prática do mercado que os contadores já deem andamento nesse documento e já façam o registro da sociedade. Então, também é importante, é essencial a figura do advogado, especialmente o advogado que já acompanha a startup desde o início, porque ele conhece das definições do memorando de fundadores, que são replicadas no contrato social e que serão ainda mais reguladas no acordo de sócios, que é um documento que a gente recomenda ao máximo. Talvez seja o documento dos três, não dá para dizer que é mais importante, porque o contrato social é imprescindível, é uma obrigação legal, tem que ter, mas dos três documentos, o que é mais importante da relação dos sócios é o terceiro documento que a gente vai falar hoje, que é o acordo de sócios. Então, só resumindo, o contrato social, sim, é imprescindível, tem que ter, e ele regula as qualificações da empresa publicamente. Então, pelo contrato social, eu sei quem são os sócios, e a sociedade, não a sociedade dos sócios, mas a sociedade em geral, pode saber quem são, de fato, os sócios e os cotistas daquela sociedade empresária que está na rua. Então, num caso de responsabilização da sociedade por algum problema, um processo judicial, a gente consegue, pelo contrato social, saber quem são os sócios. Então, ele é um documento público. Essa talvez seja a grande diferença entre o contrato social e o acordo de sócios e o acordo de fundadores, é que ele é público. Ele publiciza a relação dos sócios e a constituição da sociedade, daquela sociedade empresária perante a sociedade em geral. Muito bom. E quando a gente fala sobre, né, acordo de sócios, o que o professor pode nos falar sobre, né? Qual que é a relevância desse documento para uma startup? E, por exemplo, quais são as suas principais características? Conta pra gente. Legal. O acordo de sócios, ele é um instituto, ele é um documento que não tem regulamento específico no Código Civil. Então, ele não tem a sua forma nem a obrigatoriedade no nosso Código Civil, que regula as sociedades empresárias limitadas. Ele é um instituto que a gente importou da lei das sociedades anônimas, sociedades por ações. Então, lá sim ele está previsto como um documento da SA, mas ele não está nas sociedades limitadas, que é normalmente o primeiro modelo de sociedade que as startups adotam, né? Ele é mais simples, ele é mais barato, ele é mais fácil. Então, o acordo de sócios, embora não obrigatório para as sociedades limitadas, ele é muito recomendado. Por quê? Uma vez feito o contrato social, que é obrigatório, registrado na junta, várias outras definições que não estão nesse contrato social vão estar reguladas nesse acordo de sócios. Como, por exemplo, forma de votação nas decisões, na tomada de decisão das empresas. Questões que a gente não gosta de tratar, mas que a gente precisa tratar, que é no caso da falta de um dos sócios, falecimento de um dos sócios, quem assumem os herdeiros, não assumem os herdeiros, que forma esses herdeiros assumem, a questão de saída do sócio, quando um sócio pretende sair, como é que ele vai fazer essa saída? Claro que a lei regula algumas das formas de dissolução da sociedade, mas no acordo de sócios a gente pode ir mais profundo, a gente pode debater questões sigilosas, importantes da empresa e sensíveis de uma forma que vincule os sócios e a sociedade, né? A sociedade, que é a empresa, ela não participa como pessoa no acordo de sócios, porque o acordo é dos sócios, mas ela atua como interveniente. Então, a sociedade é vinculada nesse acordo.
Além disso, a gente pode prever contratos de vesting, por exemplo. Cotas de vesting na sociedade limitada não tem o que a gente chama de cotas de tesouraria. Não é possível. A gente precisa constituir as cotas em nome dos sócios. Mas no acordo de sócios, os sócios podem dizer, olha, eu tenho 50% e tu tem 50%, Fernanda. Como é que a gente faz para futuros colaboradores que a gente queira remunerar e queira que eles façam parte da sociedade? É um termo muito comum, o contrato de vesting vai estar no curso, a gente vai falar sobre ele. Como é que funciona? Por que a gente tem que prever essas cotas de vesting? Porque da onde vão sair essas cotas? Das minhas cotas, das tuas, Fernando, dos dois. A gente vai definir que saem dos dois e a gente vai limitar que pelo menos 10% do capital da empresa vai ser destinado para novos colaboradores. A gente pode definir questões de vesting entre os sócios. Por exemplo, a Fernanda não trabalha nunca na empresa. Ela tem outros trabalhos, ela entrou como investidora. O Gustavo trabalha na operação todos os dias. Então, vamos definir que o Gustavo tem a chance, a possibilidade de, se ele performar as metas que nós definimos junto, ele começa a comer algumas cotas da minha sociedade. Eu começo a passar para ele como vesting entre sócios e ele começa a ter mais participação. Porque o sócio mais importante da operação é muito legal que ele esteja cada vez mais motivado e engajado. Então, para a Fernanda é muito melhor ter um pouco menos cotas de algo que vale muito do que ter muita cota de algo que não vale nada. Então, é uma forma de incentivo, tanto para colaborador quanto para o outro sócio, parceiro, que tenham incentivos no contrato, no acordo de sócios. E isso a gente não regula no contrato social, até porque são questões que envolvem a sociedade. São questões, inclusive, sigilosas, que precisam ser tratados documentos que vinculem só nós dois. E o acordo de sócio faz isso. Ele vincula nós dois, vincula a sociedade, vai vincular os colaboradores quando eles já estiverem ali com direitos, né? Ou se eles já estiverem com o momento de vesting, né? Se eles já estiverem investindo as suas cotas, mas é um documento privado, ele vale para a empresa. Além disso, tem outras definições, como busca de investimento, algumas definições mais estratégicas que ali podem ser colocadas também, para evitar que um sócio depois diga, olha, eu não concordo que a gente busque capital. Então, pode estar regulado no acordo de sócios que após 1 ano de atividade, os sócios têm interesse em ir ao mercado para buscar um capital e esse capital, quando vier, vai diluir um dos dois de forma diferente, porque isso é um ponto importante. Todas as empresas, todas as limitadas, quando vem um aporte de capital e o sócio entra como cotista, essas cotas precisam sair de algum lugar. A gente não tem como emitir novas cotas para isso, né? Então, o que acontece? O investidor vai botar o capital e ele vai ter uma retribuição dessas cotas. A gente já pode definir que a gente vai deixar reservado 25% do capital da empresa para investimentos. Então, todas essas definições que são muito interessantes de estarem já definidas, claro que a gente está fazendo um exercício de futurologia, a gente está pensando na falta de um sócio, na possibilidade do vesting, na possibilidade do investimento, mas são essas definições que fazem com que os sócios estejam alinhados no mesmo propósito, que é o que sim, muito se fala no mercado de empreendedorismo, no ecossistema de inovação, é o tal do propósito. Qual é o propósito dessa empresa e quais são os passos que nós vamos dar até lá? Qual é o planejamento que nós temos? A gente pode até mudar, mas a gente está partindo deste planejamento aqui. E aí, quanto ao planejamento, uma das dicas também para o acordo de sócios é que tem uma cláusula prevendo revisitar esse contrato a cada 12 meses, 24 meses, ou caso haja algum fato muito relevante. A gente pode definir o aporte de capital, o interesse de um fundo de investimento, a tentativa de entrada numa aceleradora. Então, claro, esses fatores podem ser gatilhos para a gente sentar e revisitar o acordo de sócios. Então, por isso, o acordo é um documento aberto, ele não é rígido, ele não tem forma obrigatória, ele é um documento que vincula os sócios, pode ser feito de uma forma mais livre, mas é interessante que ele conste e que ele traga as definições da empresa para frente, né? Regula o hoje, mas também tentando antecipar o futuro. Tanto que a gente brinca aqui, a gente copiou de um escritório de advocacia do Vale do Silício que usava essa expressão, a gente abrasileirou, que é trazer ordem para o caos que é a vida da startup. Então, a gente tenta prever um evento caótico futuro, porque empreender é viver no caos. Não tem como regular, prever. A startup está sempre pivotando, mudando o modelo de negócio. Por mais que tenha um advogado, a gente recomenda que faça X, o startupeiro chega para dizer, eu sei que era X, mas eu fiz Y, agora te vira. Então, a gente tem que estar sempre tentando antecipar esse futuro
para evitar que o caos seja um óbice lá na frente. Então, essa ideia do advogado de startup é ir pavimentando esse caminho para que a startup nunca tenha um problema jurídico que impeça seu crescimento. Já tem muita dificuldade pelo produto, pelo mercado, pelo timing, pela busca do capital. Então, o que o advogado de startup tem que pensar é que ele precisa vender um serviço, um valor para o cliente, que jamais um problema jurídico seja um empecilho para o crescimento dessa startup. Esse tem que ser o norte do advogado que trabalha com startup. Ou seja, né, Gustavo, grandes emoções. Sempre, montanha-russa. E a gente sabe, né, a velocidade que as coisas acontecem, exatamente isso que você falou. Mas é uma área muito promissora que realmente precisa aí de advogados capacitados, com essas habilidades, competências para poder trabalhar e fazer a coisa acontecer. Gustavo, querido, eu quero muito, em breve espero estar aí tomando um chimarrão com você na SLAP, né? Para voltarmos a ter aula presencial também no Legal Hub. Enquanto isso, pessoal, você pode se encontrar com o Gustavo no curso, nas aulas do curso de Direito para Startups. Ele será um dos nossos professores na próxima turma. Grande referência e o principal de tudo, o mais importante, ele atua diariamente com isso, então tem background, tem experiência para poder falar. Olha essa aulona aqui que ele deu para a gente, imagina no curso, muito mais aprofundado, vai ser uma honra ter você com a gente, Gustavo. E eu quero que você deixe aí as suas redes sociais, deixa aí o seu contato, seu LinkedIn, para todo mundo poder te acompanhar, tá bom? Fica à vontade, querida, a casa é sua. Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço, realmente vai ser uma honra. É um mercado em ascensão, a gente tem, os números de startups variam muito, mas a gente sabe que os números oficiais não são oficiais, porque dificilmente uma startup se divulga no início da formação. Então, essas pesquisas são muito centradas em grandes centros, mas esse é o legal desse curso, a gente vai conseguir entregar para advogados no interior do Brasil, onde tem diversas iniciativas de inovação, empreendedorismo, a gente vai conseguir entregar um pouco de formação para esse advogado que precisa, sim, ser inconformado, assim como o empreendedor, ele precisa ter essa veia inconformada, né? E é legal a gente poder contribuir nessas aulas, porque além de advogado, de startup, atuar com startup, eu sou um startupeiro, eu tenho algumas iniciativas com meus sócios, então eu vivo na pele essa dificuldade, essa angústia também de empreender e ao mesmo tempo saber que tem que estruturar juridicamente, então eu consigo ter um pouco dos dois lados e viver o caos dos dois lados, sendo demandado e demandando. Então, claro, me sigam ali no LinkedIn, especialmente o LinkedIn, eu sou super ativo, Gustavo Sudbrack, Gustavo, muito simples, Sudbrack, depois a gente manda o sobrenome, mas é S-U-D de dado, B de bola, R-A-C-K. Pode me chamar lá, eu sempre respondo, eu converso sempre na medida do meu tempo ali, eu sempre converso com as pessoas, recebo um monte de mensagem, a gente conversa. E no Instagram, não usava muito, agora estou começando a usar, é GM Sudbrack. Mesmo o sobrenome de antes, S-U, D de dado, B de bola, R-A-C-K. Pode me chamar lá, tenho o maior prazer em conversar, ajudar quem precisar. Sou mentor de carreiras também ali no LinkedIn, então ajudo bastante advogado a entender esse mercado de inovação, mercado de empreendedorismo. Então, conta comigo, só me chamar e a gente tem um encontro marcado aí no curso de startups semana que vem. Então, me chamem, estou totalmente à disposição. Muito obrigado, Legal Hub, de novo, pela oportunidade, pela parceria que a gente vem desenvolvendo. Ótimo, olha, tô ansiosa já, vou aparecer lá naquelas aulas, eu sempre tô aparecendo em todas as aulas, porque eu gosto ali de aprender, né, com todo mundo. Não sou advogada, Gustavo, mas já estou me formando. Boa, tenho certeza. Exatamente, o tempo todo. Conteúdo de qualidade tu já tem, com certeza, e muito melhor do que várias das faculdades, fica a dica, né? Exatamente, exatamente. Aqui a gente valoriza a prática, viu, pessoal? Muito obrigada, Gustavo. Pessoal, continuem aqui porque tem muito mais conteúdo para você. Interajam com a gente aqui através do nosso chat. Não deixe de seguir a gente aí nas nossas redes sociais. E aqui, Gustavo, você sabe que a gente tem uma hashtag que não pode faltar em nenhum evento nosso, né? Que é hashtag não seja um dinossauro. Encontro você no próximo convidado. Até lá. Valeu. Um grande abraço. Valeu, Fê. Ei, pessoal, vocês por aqui? Que bom! Olha só, vim aqui dar um recado. Aliás, nada melhor do que falar de startup dentro de uma startup. Então, eu trouxe vocês aqui dentro do Legal Hub para fazer um convite.
Se você está assistindo a gente aqui nesse evento, é porque você tem interesse, não é mesmo? Em desenvolver muito mais essa habilidade. Então eu quero te convidar para o nosso próximo curso de Direito para Startups no dia 25 de junho. E tem um grande detalhe, se você quiser conhecer as grandes referências, é só acessar o nosso site através do link aqui do nosso chat. Espero você! E o tema agora é advogado de startups. Você sabe ser um? Então, o objetivo desse nosso evento aqui é fazer você entender as perspectivas jurídicas das startups, porque dificilmente as startups elas detêm de um setor jurídico quando elas iniciam, por um motivo muito tranquilo de entender. Não existem demandas. À medida que as coisas vão acontecendo e desenvolvendo, as demandas surgem. Neste momento, são feitas algumas escolhas. Terceirizar o serviço jurídico, instaurar um jurídico interno ou até mesmo trabalhar com ambas as modalidades. E para falar sobre essa realidade, nós trouxemos uma das responsáveis pelo setor jurídico de uma grande empresa que já é considerada um case de sucesso, o Quinto Andar, a maior imobiliária digital do Brasil. Seja muito bem-vinda, Paula Werner. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para discutir, para a gente conversar um pouquinho desse tema que eu gosto muito. Estou muito feliz com esse convite e para a gente ter essa troca de ideia tão gostosa. Imagina, Paula, alegria nossa aqui de receber você. E gostaria que você nos contasse um pouco sobre a história, né, do setor jurídico do Quinto Andar e de que maneira se deu o surgimento do setor. Conta pra gente. Vamos lá. O Quinto Andar nasceu em 2012. 2012 foi uma ideia dos nossos fundadores, do André e do Gabriel, quando eles estavam fazendo MBA em Stanford. E o que eles queriam era facilitar o mercado imobiliário. Quando eles voltaram para o Brasil, eles abriram, a gente começou o Quinto Andar em 2012 aqui no interior de São Paulo, em Campinas. E nesse momento a gente não tinha ainda um departamento jurídico, justamente pelo motivo que você colocou, Fernanda, porque as demandas ainda não justificavam existir uma área, um departamento dedicado a isso. Então, claro que pelo core business do negócio, que é locação, e hoje a gente faz compra e venda também, é uma área que intrinsecamente a gente está ali colado com o direito, né? Por isso nasceu, preciso ter uma definição jurídica bacana. Mas o jurídico no Quinto Andar, aqui no Quinto Andar, começou em 2015 com o João Vinel, que hoje é nosso head do jurídico, está desde 2015 aqui no Quinto Andar. E, coincidentemente, ou não, né, faz todo sentido a gente pensando numa carreira, foi no mesmo ano, em 2015, que a gente recebeu a nossa primeira rodada de investimentos. Então, o Series A, primeiro round de investimentos aqui do Quinto Andar, foi em 2015, ano que o João começou o jurídico de uma pessoa naquele momento ainda. Muito legal a história do Quinto Andar, hein, Paula? Obrigada por compartilhar aqui com a gente. Bom, mas agora, pensando no interesse, né, da galera aí que está assistindo, acompanhando a gente, você pode nos explicar de que modo podem se aproximar e criar certa intimidade com o objeto das startups? Você pode nos falar sobre, por exemplo, as atividades terceirizáveis? O Quinto Andar já fez ou já usou de atividades jurídicas terceirizadas? Como que funciona isso? Essa é uma pergunta muito bacana, gente, que eu converso com os meus amigos, colegas advogados bastante sobre isso, porque a gente tem uma diferença muito grande entre ser um advogado de empresa e ser um advogado de escritório. Eu trabalhei muitos anos no escritório antes de mudar para a empresa, mas eu acredito que um advogado de startup ele é ainda diferente de um advogado de empresa. É um perfil muito peculiar de atividade. Então, respondendo sobre a terceirização, sim, a gente terceiriza parte das nossas demandas, mas aqui eu quero me estender um pouquinho para explicar como é que funciona isso. A gente tem escritórios parceiros, eu gosto muito de usar essa palavra parceiro porque a gente realmente trabalha muito junto para demandas, por exemplo, como um contencioso civil, que eu preciso acompanhar o dia a dia do processo. Mas isso não significa que a gente aqui internamente no legal, a gente não tenha um domínio, que a gente não atue com muito detalhe em tudo que a gente pede um apoio externo ou complementar para esses advogados parceiros. Então, a primeira frente de atuação
por exemplo, num contencioso, seja civil, seja tributário, seja trabalhista, que eu acredito que acontece no momento que a empresa está um pouquinho maior, como a gente está hoje. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho que todas as startups têm em comum é que a gente tem uma área de consultivo muito forte, ou seja, a gente ajuda a desenvolver novos projetos, novas ideias e ver se aquilo faz ou não sentido no mundo jurídico, que é uma grande parte do nosso trabalho aqui no Quinto Andar e acredito que de outras startups também. Para isso, é claro que diversas vezes a gente contrata escritórios para nos apoiar, para complementar algo que a gente pensou, para ter mais segurança jurídica naquilo que a gente quer modelar, quer pôr no ar para rodar. Mas aqui no Quinto Andar, a gente tem um perfil muito de um jurídico in-house. Então, a gente faz muita coisa internamente e eu vou explicar o porquê. Nenhum advogado externo consegue entender tão bem o business como o advogado de empresa. Então, como a gente navega num mundo muito disruptivo, que o que a gente quer criar, o que a gente está fazendo não está ali na caixinha do direito, não está na caixinha do mundo jurídico, o advogado de startup, o advogado de empresa, ele tem super esse papel de estar do lado do negócio, cumprir o business, entender o que realmente é a área de produto, que é a área de tecnologia, quer. E se a gente for terceirizar 100% dessa demanda, primeiro que a gente vai precisar dar aquele banho de loja do negócio que ninguém vai conhecer tão bem, não vai conhecer no detalhe o quanto a gente conhece. Segundo, que é novo para todo mundo. É novo para o advogado de startup e é novo para o advogado externo também. Então, aqui no Quinto Andar, como a gente trabalha? A gente faz muita coisa dentro de casa. E a gente acaba contratando escritórios parceiros, terceiros, para complementar, para referendar, para dar segurança jurídica e até para aprender. Porque se é uma área que a gente vai navegar e a gente não sabe, não tem essa expertise dentro de casa, a gente modela, pensa, estrutura e aí pede um apoio em um caso ou outro. Mas eu acredito que essa é uma diferença importante de uma empresa tradicional, digamos assim. É claro que cada empresa trabalha de uma forma, mas estando numa startup, o nosso mundo disruptivo e diferente, ele é ainda maior. Muito legal. Pessoal, você que está nos assistindo aí, interagindo com a gente através do nosso chat, pegaram essas dicas aí da Paula? Muito importante, viu? Para você, advogado que está a fim de trabalhar em uma startup, até aqui no Legal Hub, não é mesmo? Fiquem ligados. Bom, e para finalizar, Paula, com todo o seu background, a sua experiência, quais você considera os institutos jurídicos mais marcantes de uma startup? Que um advogado interessado no assunto, por exemplo, não pode ficar alheio. E também de que maneira esses institutos eles impactam no seu dia a dia. Legal, Fernanda. Eu tenho uma opinião muito formada, eu discuto bastante aqui com os nossos colegas, com o pessoal do time. E aí eu vou estender um pouco a minha opinião, não só para advogado de startup, mas para o mundo jurídico em si. Eu vou fazer essa conexão. Eu acho que se vocês aí têm interesse em navegar, estar nesse mundo, é imprescindível vocês terem uma conexão interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Não Seja um Dinossauro, que é o logo de vocês, o novo advogado 2.0, ele é um advogado que eu acho que o direito hoje ele caminha na contramão da especialização, na minha opinião, para o bom advogado e para o advogado de startup, por exemplo. Porque quanto maior for a sua visão do negócio, quanto mais você conseguir compreender o business, mais completo você vai ser. Então, voltando à pergunta anterior que vocês me fizeram sobre terceirização, etc., eu acho que tem muito disso. Quando você consegue entender o business, você consegue ser um advogado dentro da empresa, que consegue ver onde estão os riscos, onde vão ser os reflexos de toda a operação, e não só naquela área específica, só no trabalhista, só no tributário, só no civil, que eu acho que durante muitos anos a gente construiu isso no mercado jurídico. Ela é excelente para atacar um ponto, mas hoje eu acho que a gente rema muito na contramão disso, que é um profissional completo. Um profissional que o advogado hoje, ele não é só um analista jurídico, ele é um parceiro do negócio. Para você ser um parceiro do negócio, você precisa entender de negócio, você precisa dar a mão para o stakeholder e ajudar nessa decisão. Então, eu acho que uma dica que eu dou é justamente essa.
os advogados hoje sempre tentarem ter essa visão mais interdisciplinar do direito, conhecer um pouquinho de cada área, ou pelo menos se interessar. Isso é um ponto. E outro ponto é que o direito, ele caminha muito junto com a economia. A economia muda muito, muito rápido, a gente se reinventa a todo momento, e as startups, elas vêm justamente para solucionar serviços ou produtos. Então, é super importante a gente estar sempre atento ao que o mercado está fazendo. Se a gente fizer aqui um paralelo com moda, por exemplo, existem pessoal que tem loja, de trabalha com moda, existem pessoal que faz? Faz pesquisa, viagem para entender tendências, etc., porque é o que está acontecendo no mundo. Quando a gente está na época do vestibular, a gente precisa ler as notícias para saber as atualidades. Com direito é a mesma coisa, mas principalmente para um advogado de startup. É indispensável que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia. E eu acho que isso rema muito com o exemplo que eu acabei de dar da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade. Sem saber economia, eu não sei direito. Sem saber direito e economia, eu não sou um cara que está alinhado ao business, ao negócio. Então, essa é a dica que eu dou, de tentar sempre ter um máximo de curiosidade, minimamente, do que está acontecendo no mundo para a gente poder apoiar da melhor forma possível. Nossa, Paula, que sensacional tudo isso que você falou. Você sabe, né? A gente que trabalha em startup, minha filha, tudo que era ontem já não é hoje. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se adaptar, a gente tem que estar atualizadíssimo a tudo que acontece. E trabalhar em startup é um super desafio. Eu acho que a gente cresce, eu costumo falar, né, que parece que a gente está aqui já há mais de anos e anos, porque a velocidade que as coisas acontecem é fundamental, é muito rápido tudo. E falando, né, para você, advogado e advogada que estão aí acompanhando toda essa história aí do quinto andar, todas essas dicas da Paula, é muito importante a gente entender que o direito, ele precisa, todos os profissionais da área do direito precisam buscar essa inovação. Né? Aqui no Legal Hub, a gente tem aí essa habilidade, né, técnica, que é o direito para startups, e a gente vê como os alunos, eles realmente falam assim, nossa, eu saio desse curso aprendendo muito mais, porque quando a gente fala de direito para startups, a gente não está falando de um assunto, mas a gente está falando de diversos assuntos, né? Então, essa multidisciplinaridade que você disse, que você passou, realmente é fundamental para um profissional que realmente quer imergir aí nesse mundo das startups. Paula, querida, quero agradecer imensamente seu tempo aqui, né, por você ter investido. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo pode aprender um pouco mais, né, porque é uma área muito curiosa, que as pessoas ouvem falar muito o tempo todo de startups. Quero agradecer por você ter compartilhado conosco todo o seu conhecimento, um pouco da sua experiência aí, que é muito mais, né, Paula? Muito mais. E quero que você deixe aí o seu contato, o seu arroba, o seu LinkedIn, para todo mundo poder te acompanhar o seu trabalho também, tá? Fique muito à vontade. Com certeza, gente. Foi um prazer conversar com vocês um pouquinho. Eu estou aqui à disposição para o que vocês quiserem, trocar uma ideia, conversar. Não dá para tomar um café na quarentena, né? Mas sigam, eu vou deixar meu e-mail aqui, é paula.werner@quintoandar.com.br. Podem me procurar no LinkedIn, Paula Lima Lopes Werner. É o meu nome completo. Me caçem lá, me mandem e-mail, direct, eu respondo tudo. Meu Instagram também, onde vocês quiserem, gente. Estou aí à disposição. Oba! Tá, Viu só, pessoal? Abusem aí do conhecimento da Paula. A gente sempre procura trazer realmente esses parceiros, né, profissionais que são atuantes. Esse é um dos grandes diferenciais aqui do Legal Hub. A gente preza muito mesmo pela prática, né? Como que eu vou aplicar no meu dia a dia? Isso é muito bom. Pessoal, vocês perceberam que a Paula, ela falou uma hashtag nossa que está aí viralizando no Brasil todo? Então, é hashtag, né, Paula? Não seja um dinossauro. Fiquem ligados no nosso próximo, nos nossos próximos convidados aí, trazendo muita experiência, muito conhecimento para você. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Se inscreva aqui no canal para você sempre ficar ligado por tudo que acontece. Um beijo e até mais!
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria, eu sou responsável pelo setor de eventos aqui da Legal Hub e agora a gente vai bater um papo super legal com a Carol Perrone. Ela é nossa parceira e professora lá de Porto Alegre e ela é sócia fundadora do Perrone São Vicente e Schirmer Advogados. Ela tem 17 anos de experiência e 10 deles ela passou no mundo corporativo, então com certeza ela tem muita coisa para compartilhar com a gente. Carol, hoje a gente vai conversar com você sobre o que você chama de contrato de vesting. Muitas boas-vindas para você e conta pra gente o que é o contrato de vesting. Oi, Maria, boa noite, tudo bom? Tô primeiro, sim, super feliz de estar participando. Tomara que todo mundo goste aí do nosso bate-papo. E, bom, o contrato de vesting, ele é um contrato que é uma ferramenta super utilizada no direito brasileiro já, né? E importada, a gente trouxe ela de fora. Ele é usado para ajudar a reter talentos que já estão dentro, então funcionários, ou até mesmo fornecedores, terceiros, que a gente quer como um parceiro, que a gente quer desenvolver ele aqui dentro, mas no momento a gente está dando um benefício para ele, por ele se sentir mais dentro da empresa. E também para contratar pessoas de mercado ou pessoas que tenham um valor de capital profissional, né, de capital mental maior e que a gente não consegue pagar ainda, né? Então, esse é um modelo quase de aquisição de capital humano dentro das empresas, especialmente ele é usado bastante dentro das startups. Por quê? Exatamente porque ele facilita o ingresso dessas pessoas. Tu tá junto com essas pessoas no teu time. Legal, Carol. E justamente esse último ponto que você pontuou para a gente dá caminho para a nossa segunda pergunta, porque eu acredito, corrija-me se eu estou errada, o contrato de vesting ele não se limita às startups, mas ele é muito mais comum nas startups, né? Então ele pode acontecer nas limitadas, nas SA, mas ele acontece muito nas startups. Você pode explicar para a gente o porquê disso? Posso. E ainda assim, ó, é bem importante esse ponto, porque o contrato de vesting, na verdade, a gente importou ele de fora, né? E que nem qualquer produto que a gente compra fora, a gente tem aqui no Brasil um sistema legal bem diferente de muitas outras partes do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é tudo muito mais liberal, na Europa também. Aqui a coisa é muito mais burocrática e a gente tem que seguir muito mais as regras determinadas pelo Estado, pelo Poder Legislativo, do que os outros países, né? Os outros países muito mais, eles têm premissas, né? Não pode fugir disso e daquilo, mas tu consegue fazer contratos e fazer operações dentro dos limites daquilo que são muito maiores, eles são muito mais amplos, né? Não tão restritivos. Então, esse contrato de vesting, ele começou lá fora, ele veio para cá e ele começou nas sociedades anônimas abertas, né? Por quê? O que é exatamente o contrato de vesting, né? Ele é uma ferramenta em que a pessoa te dá o direito de ter parte da empresa no futuro, né? Então, quando ele chegou, que era para sociedades anônimas abertas, por que ele chegou aqui? Porque muitas sociedades anônimas começaram a ser investidas por fundos e empresas de fora. Então, tudo aquilo que é bom a gente traz, né? A gente trouxe isso e foi excelente, excelente. Quando a gente começou a trazer mais para o mundo das startups, a gente começou a ter que dar uma adaptada. Que nem adaptador quando a gente compra um produto online agora, mais do que nunca, né? Mas quando a gente compra um produto importado, ele chega aqui na nossa tomada, super 3 pinos, maravilhosa, todo o resto do mundo usa, mas a gente precisa o quê? De um adaptador para colocar nele, senão ele não vai funcionar, né? Não tem como. E o vesting é a mesma coisa. Por quê? Porque o vesting, ele inicialmente é feito um serviço, né, que a pessoa presta, se transforma em ativo, que é a cota da empresa, né, na limitada, e as ações na SA. Mas vamos lá, gente, startup, vamos tratar da realidade. Ela é nas 100%, né? Não vou dizer 100% porque sempre vai ter alguém que vai ter uma SA. Mas vamos lá, 99,99 é uma limitada, né? E a gente é vedado pelo Código Civil de integralizar serviço no capital social.
Então, a gente já começa a ter o primeiro embate aí. Por quê? Porque o vesting é um acordo que ele foi montado, especialmente em startups, para ser a troca da prestação de serviço pelo bem, né? Pela cota. Só que a gente não vai conseguir fazer essa transformação como a gente faz na SA. Então, o que a gente faz, Carol? Bom, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro entender que se eu não posso integralizar serviço, então a gente vai ter que fazer uma opção de compra, né? Porque, sim, na verdade, ele até é uma opção de compra. Só que ele é uma opção de compra muito mais facilitada na SA do que na limitada. Então, por isso, ele é muito usado na startup. Por quê? Porque a startup é cash burn. A startup não tem capital sobrando, né? Ela está normalmente rodando com a roda atrás, buscando investidor, buscando fundo, buscando aceleradora. Mas esse é um instrumento que tu traz alguém para o time e tu dá para ele um sentimento de pertencimento. Mas como é que funciona isso, Carol? A gente tem uma questão aí, porque tem diversos elementos que são importantes a gente seguir num contrato de vesting para que ele não dê uma dor de barriga depois, né? Um deles, por exemplo, é o tempo. A gente precisa estabelecer um tempo no contrato, né? Então, olha, o teu contrato de vesting, ele vai ser um contrato de 3 anos. Isso significa o quê? Significa que tu tem possibilidade de dividir a participação societária que tu prometeu para a pessoa num prazo de até 3 anos. Outra coisa que ele tem que ter, Carol, valor. Por quê? Porque ele é um cheque, gente. Ele é um cheque que tu entrega para a pessoa e tu diz para ela as condições que ela pode descontar. Então, ela pode descontar à vista, no final do prazo. Ela pode descontar parcelado, que é esse que eu estou falando, que é o que eu particularmente acho melhor em termos de ser o fundador da empresa e tu tá permitindo que a pessoa tenha sempre uma cenourinha na frente, né? Ela não vai se desmotivar tanto a ponto de pensar, vou receber só daqui a 3 anos. Não, ela vai receber um pouquinho a cada ano, né? Então ela tá sempre lá com aquela cenoura na frente, sabendo que ela pode aumentar aquela fatia da pizza dela que ela tem na empresa. Legal, Carol. Acho que isso tem muito a ver também com a nossa próxima pergunta, que são justamente os requisitos legais, né, de você criar um contrato de vesting. E nisso eu aproveito para perguntar para você, pedir para você, aliás, falar um pouco para a gente sobre o que a gente chama de cliff. Quais são as condições do cliff? Ele é obrigatório? Como que funciona? Então, o cliff ele não é obrigatório, tá? Mas eu não recomendo fazer um contrato de vesting sem o cliff. Como assim tu não recomenda? Claro que tudo vai depender da negociação, do profissional que tá vindo, de como vocês estão pensando em fazer a negociação, do percentual que tu tá dando. Mas assim, o cliff, ele é uma cláusula complementadora e eu gosto de usar eles em todos os documentos de vesting que eu preparo, pelo menos sugerir isso pro cliente, né? Por quê? O que o cliff é? O cliff é, como o nome diz, ele é um penhasco, né? Então, ele é a ferramenta que tu tem para tu dar o gatilho do teu cheque ser descontado. Como assim, Carol? Bom, vamos lá para o nosso exemplo. A gente tem um contrato de vesting de 3 anos, tá? O que eu já falei que é importante a gente ter? O prazo. Além do prazo, a gente chama de cliff aquele período que ele me deu acesso a esse gatilho dos 3, né? A receber essa divisão de ações. Então, por exemplo, no meu contrato de 3 anos, o meu cliff é 1. Isso significa que eu começo a trabalhar no D1, 12 meses depois, eu tenho o direito de começar a executar esse meu vesting. Eu comecei a ter direito a executar ele. No ano 1, eu vou executar 25%. No ano 2, eu vou executar 25%. E no ano 3, eu vou executar 50%. Carol, por que essa desproporcionalidade? Tem que ser assim? Não tem que ser assim? Gente, tem que ser do jeito que vocês quiserem. E do jeito que a negociação se mostrar mais favorável para vocês. Dessa forma, é a forma base que eu sugiro. Por quê? Porque é uma forma que tu tá dando uma participação boa, né? Tu tá dando 25% daquilo que tu prometeu no primeiro e no segundo ano. E no terceiro ano, a pessoa vai ganhar o dobro disso. Por que é importante isso, né? De novo, aquilo que eu falei. Qual é a intenção do vesting? É reter talentos. Para reter talentos, tu tem que manter motivado, engajado, para ele poder seguir te dando resultado. Tu trazer profissionais do mercado de fora para dentro da tua startup. Como é que tu vai conseguir isso? Mostrando que o teu produto é um produto escalável de uma forma que vai agregar valor.
a tua remuneração é uma remuneração compatível com o mundo das startups. E o teu vesting ele é sensacional. A pessoa pode se sentir parte dele e assim, da tua empresa, né? E ela trabalha e quando ela acabar esse prazo aí dos 3 anos, ela tem uma chance que é o dobro das outras de ter. Carol, o vesting é obrigatório? Não é. A pessoa pode optar por não executar. Mas quando é que ela vai fazer isso? Talvez a tua empresa não esteja naquele momento tão bom de valorização, ela vai querer esperar para executar. Porque vamos lá, quando a pessoa entra dentro da empresa, ela entrou dentro do capital social. Ela é sócia junto contigo, ela responde junto contigo. Então, ela também pode se dar o direito de não querer participar desse risco. Por isso que outro elemento importante é exatamente tu pensar em até quando a pessoa pode executar, né? Até quando ela pode ir lá descontar meu cheque. Porque uma coisa é a partir de quando ela tem direito de executar. A outra coisa é até quando ela tem direito de executar. Então, tu pode dizer, por exemplo, que o teu contrato de vesting, o talento ele vai receber a participação societária em até 3 anos. E a partir desse prazo que ele tem para executar, ele tem mais 2 anos para poder fazer parte disso. Ou seja, na verdade, tu está dando um contrato de 5. Né? Pô, a pessoa está se vendo ali num lugar em que ela se enxerga daqui a 5 anos. Olha que bom para um profissional de mercado poder ter essa oportunidade, né? Legal, Carol. E agora, para finalizar, a gente vai falar sobre... Beleza, a gente tem um contrato de vesting, o contrato de vesting está formalizado, o contratante e o contratado estão trabalhando, mas existe um desentendimento, eles rompem. Como que funciona para romper essa sociedade? Não sei nem se dá para chamar de sociedade, me corrija se eu estou errada, mas como que faz para romper o contrato de vesting? Porque isso é muito comum em qualquer empresa, e nas startups ainda mais, porque nas startups a gente tem uma mudanças constantemente, né? É tudo muita loucura, muita correria, é muita gente envolvida, muitos pensamentos diferentes, e às vezes as pessoas simplesmente querem desistir, querem seguir outros caminhos. Como que funciona para romper o contrato de vesting? Então, esse é o ponto que eu diria que é o mais importante da gente prever, né? Porque quando a gente faz qualquer contrato, a gente tem algumas perguntas que a gente precisa fazer, né, para o documento, para saber se o documento responde para nós. Que uma delas é como é que eu saio desse troço? E se eu sair, ou se alguém sair, como é que fica a minha situação? Não pode ser diferente no vesting, né? E por que eu falo isso? Porque se tu não dispor sobre isso, a participação é dele. Se tu não dispor sobre condições, metas e gatilhos que ele pode ou não fazer a execução, e aqui eu falo não só do prazo, das próprias metas, né, e entregas, a participação é considerada como se fosse dele, né, de alguma forma, porque ele prestou serviço por até um determinado momento e ele tem direito proporcional àquela participação, a menos que tu diga que não. E por quê? Né? Esse é um dos pontos, por exemplo, que num contrato usual, como é que funciona? A Carolina foi lá e prestou serviço na empresa A, né? E a gente está falando aqui de pessoas humanas que têm seus próprios propósitos, têm seus valores. Então a gente pode estar, é que nem relacionamento. Na hora do namoro, é super bom, todo mundo é amável, todo mundo está apaixonado. Todo mundo acha que aquilo ali vai durar o resto da vida. Mas às vezes tem casamentos que não duram, que a pessoa até casa, mas não dura. Então a gente tem que sim ter uma proteção nisso, falando a nível empreendedor. Até porque como esse instrumento ele foi, de novo, importado, lá fora é muito mais fácil, né? Tu tá normalmente no mercado, tu entra e sai mais rápido. Aqui ele foi trazido para as sociedades abertas, que também é muito mais fácil de tu tratar. Porque uma sociedade aberta tá no mercado, né? Então, assim, tu é sócio, tu é acionista, tu é sócio, tu é num percentual ínfimo. Não vai fazer diferença aquilo, né, que tu detém de participação para a empresa. E se tu quiser, tu vai lá no balcão, tu vai lá, vende a negociação e pronto, tá fora, a pessoa tá tudo tranquilo, tem outro lá dentro para entrar. Não faz diferença. Numa limitada e numa startup não é assim, né? Porque essa pessoa passa a ter um poder de decisão dentro da empresa. E é um poder grande. Então, a gente como empreendedor, e aí eu falo no nível empreendedor,
a gente precisa pensar em como é que eu vou fazer se essa pessoa sair. Porque se ela sair, eu não quero mais ela como sócia. Para que eu vou querer uma pessoa fora da operação? A menos que ele tenha um capital intelectual muito forte para me dar, participar de board, ou me dar alguma instrução, mas assim, normalmente eu quero essa pessoa para o serviço dela. Porque ela é importante para agregar valor na minha startup, prestando serviço e fazendo parte do meu time. Então, o que é importante? A gente estabelecer aqui, a pessoa fez o cliff, ficou com o direito de descontar o cheque. E ela resolveu ficar, no nosso exemplo de 3 anos, 2 anos. Então tá, Carol, ela recebeu os 25 do primeiro ano e não executou, vamos nesse exemplo, não vamos executar ainda o percentual do segundo ano. E aí eu resolvi sair, né? Ele pegou e foi embora da minha startup. Eu vou chegar para ele e lá vai estar previsto que ele tem 30 dias para me dizer se quer executar o resto desse cheque, né? Os 25%, porque 50% ele não ficou o prazo, eu nem vou entrar nessa discussão com ele. Ele sabe que não tem direito, está lá estabelecido, o critério é claro, né? O que é combinado não sai caro. Aí ele foi ali e me notificou: Carol, eu quero executar, eu quero os 25%. Beleza, e agora que mato sem cachorro que eu tô, que esse cara aí tem 50% da participação comprometida para ele. O que eu sugiro que faça? Eu sugiro que desde já, fez o contrato de veste, fez ali, regrou a opção de compra, regra também uma opção de recompra, né? Uma opção que tu, empreendedor, fica com a opção de compra dessa participação de volta, né? Pode ser a sociedade para recomprar? Pode, mas aí tem que ver as regras contábeis de fazer a recompra numa limitada, né? Não é tão simples. Mas, assim, o próprio empreendedor, o próprio grupo de fundadores também pode fazer essa recompra. Como é que a gente faz essa recompra? Vamos lá, ele tem que operacionalizar o ingresso e operacionalizar a saída, né? Para a gente manter tudo dentro dos conformes. Mas, como é que eu faço isso? Tem vários critérios. Eu nunca sugiro que o valor, nem o de compra, nem o de recompra, seja um valor ínfimo. Ele tem que ser, no mínimo, o valor do capital social. A gente não pode, vamos lá, pode. Eu sugiro que não faça. A gente começa aí a ter que alimentar os nossos apetites de riscos, né? Ter que identificar qual é meu apetite de risco. Num apetite de risco 0, então talvez nem o capital social a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um valuation pelo PL, por exemplo, da entrada, e quando ele sai, a pessoa pode recomprar pelo mesmo valor que pagou, com uma correção. Que também vamos, então, equilibrar aí o lado, né? 3 anos, o dinheiro não vale mais nada. Então, mais nada não, né? Vamos dizer que assim, vale bem menos. Então, dá uma correção para esse valor. Agora, não. Eu quero fazer pela compra... Eu quero ser mais, assim, mais realista que o rei, e eu quero fazer com que ele me venda aquilo que a empresa se valorizou. Beleza? A gente faz o PL na entrada e o PL na saída, por exemplo. As fórmulas, elas existem, elas podem ser mudadas da maneira e da regra que o empreendedor e o que o vestido querem. O que é importante é ter regra, é combinar quando a gente está assinando. Porque depois, na hora do estresse, a gente não sabe o quão de briga a outra pessoa vai querer fazer, a gente não sabe o quão de encrenca o outro vai querer fazer. É tão mais fácil quando a gente tem tudo isso no papel, as regras já estabelecidas, já claras. Carol, isso é um desgaste no início. Mas assim, a hora de sair dela é um desgaste igual. Então, vamos optar por prever isso agora e evitar toda essa discussão depois, porque simplesmente tu vai dizer. E muito mais fácil é tu negociar e tu debater quando tu tá numa fase pré-negociação e negociação, pré-assinatura de contrato, do que depois quando a pessoa tem um instrumento com o direito dela na mão. Porque aí ela não tem nada para perder, né? Então, assim, eu tenho algumas sugestões, que é sempre regrar as condições que tu quer nessa negociação, sempre deixa claro, deixa escrito, sempre faz os elementos do vesting, e para isso eu sugiro a leitura da deliberação 728 da CVM, que é uma aula de requisito que tu tem que ter. Ela é fácil leitura. Gente, vamos lá, lembrando, ela é para SA, né? Foi a CVM que fez, então ela fez toda uma questão para a sociedade aberta, mas ela tem ali os elementos, preço, condição, prazo, explica como é que é o entendimento quando a gente coloca a meta. Então, assim, ali é uma microaula
que todo mundo tem acesso na internet. Eu recomendo a leitura, ela vai trazer talvez uma elucidação disso que eu estou falando de uma forma assim incrível. Vocês vão ter ali um elemento de consulta, então super sugiro isso. E a outra é, a saída precisa ser regrada. A gente tem que regrar a entrada, a saída e sempre, na dúvida, pergunta, consulta, porque o contrato de vesting, ele é para se transformar numa solução, mas se ele não for bem feito, ele pode se transformar numa dor de cabeça. E aí o remédio não pode ser pior que a doença, né? Mas é isso. Sim, com certeza. A gente sempre tem que estar buscando o que a gente aprende durante 5 anos de faculdade, que é a tal da segurança jurídica, né, Carol? Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso papo com a professora Carol Perrone, lá de Porto Alegre, que a Legal Hub é muito grata de ter com a gente. Carol, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal adorou conhecer um pouco mais sobre o contrato de vesting. E o nosso evento encerra aqui. A gente agradece muito a presença de todo mundo. Carol, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, curtiram o nosso evento aqui, Advogado de Startup? Bom, se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais, porque o Legal Hub está sempre em busca de muita inovação. Fica o convite, viu, para você fazer parte desse curso e conhecer o mundo das startups. Até lá!